E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir mais um simulado do Praticar. A gente vai dar uma analisada, interpretar um pouco as questões de história desse último simulado que vocês fizeram. E aí, galera, antes de mais nada, eu já quero começar falando para vocês da importância de fazer isso, tá? Em todas as disciplinas. Quando você termina um simulado, é primordial que depois você use essas questões para estudar. É óbvio que vocês sabem que fazer questão e estudar são coisas diferentes. Você pode fazer os dois, você pode fazer um só, mas é primordial que, querendo conhecer a banca, querendo entender como essa banca funcione, você estude as questões. Então, cada uma das alternativas você vai analisar, você vai ver o que está errado. Se contextualizar com outro assunto, você vai estudar aquilo ali. Então, se você gastar 20 minutos estudando uma questão, analisando uma questão, não tem problema. Por quê? Porque primeiro você fez o simulado, você cronometrou o seu tempo, controlou, avaliou ali como é que você está desenvolvendo essa questão, cada uma das disciplinas. Depois, na hora da correção, você vai fazer sem pressa, tranquilo, pesquisando, procurando, identificando onde você errou, se foi ausência do conhecimento, se foi desatenção, se foi algum conceito que você não conhecia, uma expressão que você não sabia. Tudo isso precisa ser identificado, tá, gente? Isso são partes complementares do estudo, mas que são complementares e fundamentais ao mesmo tempo, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Essa primeira questão de história, né? A gente está corrigindo apenas a parte de história. Apresenta para vocês aí uma fotografia, né? Que nitidamente representa o Rio de Janeiro e, mais especificamente, a gente tem um retrato da Lapa. Como que eu sei disso, né, gente? Tá muito visível aqui, né? O Pão de Açúcar, especialmente aqui os Arcos da Lapa, né? Tudo bem. Aí ele está falando, né? As imagens mostram o mesmo trecho do Rio de Janeiro, com uma diferença de 161 anos. Legal. Agora a gente vai para a análise da questão em si, né? O que ela vai pedir de nós. Essa região apresenta uma obra icônica da cidade, mais conhecida pelo nome de Arcos da Lapa, que representa uma conquista do homem carioca sobre as condições de vida em um sítio urbano, bastante complexo para sua ocupação e uso. Tal construção, que desde o final do século XIX até os dias atuais é utilizada como meio de mobilidade na cidade, foi construída para. Então, ao mesmo tempo que ele está falando ali dos Arcos da Lapa, né, ele está falando do bondinho também. Essa é uma questão que poderia ser desenvolvida por vocês, tanto pela geografia, tá? Tanto pela geografia, quanto pela história, tudo bem? Os dois caminhos seriam válidos para resolver essa questão. E aqui, gente, nós precisávamos lembrar que essa construção é o aqueduto da Carioca, né? A principal função dessa construção era justamente abastecer a cidade com água, melhorar a questão da ocupação do espaço urbano, fazendo uma distribuição de água. E a alternativa que me leva a esse caminho é a letra C, abastecer a cidade com água do Rio Carioca, utilizando-se de tecnologia romana, porque de fato, né, há uma inspiração, uma orientação de construções. Vale ressaltar, né, que muito do que nós temos hoje é fruto dessas sociedades clássicas, tanto Grécia quanto Roma, e o aspecto arquitetônico totalmente influenciado por essas sociedades clássicas, tudo bem? Então essa era uma questão aqui bem característica da UERJ. A UERJ ela gosta bastante. Partindo agora, pessoal, para a questão de número 46, a gente vai observar um trechinho aí, né, de um samba, elemento cultural característico do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, e a UERJ, por ser um vestibular que seleciona para uma universidade do estado do Rio de Janeiro, prioriza muito questões sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado de modo geral, mas mais especificamente até sobre a nossa cidade, né? E aqui ele pede que você analise, né, a letra do samba Brasil Pandeiro
composto em 1940, né? Então, ele te deu aí o contexto histórico. Vale a pena, gente, sempre que um ano for apresentado, fazer a reflexão sobre o que estava acontecendo naquele momento. Então, antes mesmo de eu ler o samba, eu vou me lembrar que na década de 40, especificamente no ano de 40, Getúlio Vargas estava no poder, promovendo aí o regime ditatorial conhecido como Estado Novo, que vai de 37 a 45. Cenário externo de Segunda Guerra Mundial acontecendo. Década de 40 é a década de ouro do rádio, então há uma influência muito grande do rádio na vida das pessoas. E, enfim, são algumas informações básicas aí que eu poderia pensar antes mesmo até de ler o trecho da música, são flashes que vêm na nossa cabeça, né? Que vem aí no nosso pensamento. E é interessante, galera, porque começa assim, né? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Eu quero ver o tio Sam tocar o pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou o seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada. É interessante, gente, por quê? Outro elemento dessa década de 40 é o início de uma aproximação mais amigável, mais amistosa dos Estados Unidos com a América Latina, por meio de uma política que a gente conhece como política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança ela começa justamente a ser implantada aqui na América na década de 40. Por exemplo, também remete a essa época, pessoal, o personagem Zé Carioca, a viagem do Walt Disney para o Brasil, inclusive é aqui que ele vai se inspirar em muito do que vai ser contado, retratado ali no desenho Zé Carioca. E é interessante porque o próprio Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, chama o Walt Disney e fala, pô, vai lá para o Brasil, retrata, porque justamente os Estados Unidos queria criar uma conexão com a América Latina, mas não como havia feito no passado, por meio de uma política do Big Stick, que é característica bem do iniciozinho do século XX. Essa política do Big Stick, do grande porrete, ela remetia ao uso de violência, à imposição de forças armadas, e os Estados Unidos quer meio que mudar essa imagem ali no contexto da década de 40 e vai implementar a política da boa vizinhança. Então esse samba está falando, olha, o tio Sam, vale relembrar que tio Sam é mundialmente uma expressão usada para se referir aos Estados Unidos, né? O tio Sam, enfim, um personagem, uma personificação dos Estados Unidos. Então, esse samba está dizendo que agora o tio Sam quer nos conhecer, quer provar da nossa comida, quer conhecer a nossa cultura. E isso está remetendo historicamente a essa política da boa vizinhança. E aqui vem a pergunta em si, né? Esse samba pode ser considerado um exemplo de, né? Então, o que a gente pode identificar? A resposta aparecendo aí para vocês, letra B, a aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, no âmbito da chamada política da boa vizinhança. Como eu dizia ali, né, como eu já vinha explicando, e obviamente a gente sempre pode analisar as outras alternativas para ver alguns elementos errados. Por exemplo, letra A, a falta de criatividade da cultura brasileira. Vocês acham realmente, gente, que uma banca de vestibular vai colocar a ausência de criatividade? Que isso, que loucura, não faz o menor sentido. Esforço de divulgação da música brasileira no exterior durante o Estado Novo e em conformidade com a política varguista de rejeição de produtos culturais estrangeiros. O Vargas, gente, ele era um nacionalista, sim. Mas não havia aqui uma rejeição a produtos culturais estrangeiros. Isso aí é forte demais, né? Ele era um nacionalista, sim, tá? Em diversos aspectos, inclusive econômicos. Entretanto, não há uma rejeição que vem de fora. Tanto é que, como eu disse, o Walt Disney nos visita, o personagem Zé Carioca é criado, tudo isso rolando aí Estado Novo. Então, não faz muito sentido. Difusão da música brasileira no exterior após o sucesso mundial da Bossa Nova e em meio ao esforço norte-americano de afastar a ameaça comunista na América. Galera, ele jogou um pouco para frente, né? Na verdade, essa letra D, ela, sei lá, ela faria mais sentido se a gente estivesse numa década de 60. Porque aqui na década de 40 ainda não há uma ação norte-americana para afastar o comunismo da América. E por quê? Porque, na verdade, gente, em 40, exatamente no ano de 40, os Estados Unidos
nem entrou na Segunda Guerra Mundial ainda, né? A gente sabe que essa polarização Estados Unidos e União Soviética, ou capitalismo versus socialismo, é pós-Segunda Guerra, quando essas duas superpotências elas saem vitoriosas da Segunda Guerra Mundial e passam a disputar a hegemonia global em áreas de influência, enfim, extensão de poder. Mas isso ainda nem aconteceu. Então, ainda não é o momento em que os Estados Unidos tentam afastar a ameaça comunista. Ainda não é um programa de Estado norte-americano, sabe? Então, aí, bem resumidamente, dentro do que eu havia falado antes das alternativas aparecerem, a gente encontra a letra B, essa política da boa vizinhança. Bom momento para você, gente, revisar essas políticas que a gente fala dos Estados Unidos. Doutrina Monroe, política do Big Stick, política da boa vizinhança, aliança para o progresso. São todas expressões de políticas, de práticas norte-americanas em relação ao continente americano, em relação à América Latina, mais especificamente, que é importante relembrar, não deixar cair no esquecimento, não, tá bom? Indo para a próxima questão, a gente observa aí uma charge, né? Onde a própria questão já diz que essa charge se refere a Jango. Quem foi Jango? João Goulart, presidente do Brasil entre 1961 e 1964. 61 ele chega à presidência por ser vice de Jânio Quadros, que havia renunciado, e em 64 ele sai da presidência por ter sofrido um golpe de Estado, um golpe civil-militar, que dá início à ditadura militar aqui no Brasil, que vai também de 64 até 1985. Então, vocês podem perceber que a gente está vendo aí o João Goulart, né, não vem ao caso, assim, mas com trajes gaúchos, né, devido à sua origem, assando ali um pedaço de carne, não sei exatamente que parte do animal isso aqui seria, não, mas assando ali, e nesse pedacinho está escrito parlamentarismo. E olha que interessante, né, ele está ali meio que esperando para ficar pronto, para ficar cozido o negócio. Aí vamos lá. Ele quer saber, na verdade, né, gente, isso aqui é uma questão produzida, a UERJ, ela teria colocado um texto maior, uma reportagem de um jornal, ela teria floreado um pouco mais o pavão para dar algumas orientações aí para vocês, tá? Eu sei que aqui embaixo está aparecendo esse fundinho, mas daqui a pouco ele some. O gabarito é letra A, né? Interessado no restabelecimento do presidencialismo, pois a sua posse, em 1961, só foi garantida com a instituição do parlamentarismo. Vamos relembrar o contexto histórico disso aqui, galera. Em 61, o Jânio Quadros, presidente eleito pela UDN, vai se tornar rapidamente um presidente extremamente impopular. Pelas suas falas, pelas suas ações políticas, e perdendo o apoio político do Congresso, e a gente sabe que no modelo brasileiro, sem apoio político do Congresso, o presidente fica um tanto quanto travado, né? Então, é por isso que existem rachadinhas, mensalões, porque há uma necessidade muito grande de apoio político do Congresso. Beleza. Sem apoio político do Congresso, o que o Jânio Quadros tenta? Ele tenta uma medida aí, uma ação meio que extremista, de, como é que eu vou dizer? Parecer que vai renunciar, ele manda uma carta de renúncia ao Congresso, mas na verdade ele não quer essa renúncia. Ele sabe que o Congresso teme muito João Goulart, até porque João Goulart, enquanto tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, propôs um aumento de 100% no salário mínimo. Então é lógico, é natural que a classe empresarial no Brasil temia essa figura. Ele era considerado muito próximo da esquerda, ele era considerado muito próximo do comunismo. Entretanto, essa manobra que Jânio Quadros tenta fazer é muito mal sucedida, não dá certo. Entretanto, esse Congresso também não quer que João Goulart assuma a presidência na condição de chefe de Estado e chefe de governo, o que, teoricamente, lhe daria muitos poderes. E para isso, né, por esse motivo, inclusive isso é, curiosamente, uma ideia do Plínio Salgado, antigo político no Brasil, a sugestão do modelo parlamentarista vai ser sugerido. A galera vai aceitar. O João Goulart aceita, digamos assim, né? Se sente um pouco sem opção. E, obviamente, como nós sabemos, esse modelo parlamentarista ele passaria por um plebiscito
em 1965. Curiosamente, ou melhor, não curiosamente, né, não coincidentemente, ano em que João Goulart seria retirado, terminaria o seu mandato, né, seria retirado da presidência porque terminaria o seu mandato. Entretanto, esse plebiscito ele é antecipado para 63 e ali vão se fundamentando as bases do golpe que a gente conhece, né? Mas a minha resposta aqui é letra A, interessado no restabelecimento do presidencialismo, pois a sua posse em 61 só foi garantida com a instituição do parlamentarismo. Então ele está esperando aquela batata do parlamentarismo assar? Como é que isso, né? Porque o parlamentarismo no Brasil ele não foi planejado, ele foi instaurado como uma medida de emergência. Só que a parada não tinha institucionalização, organização, então não funcionou. Era claro para todo mundo. Por isso, inclusive, que o plebiscito foi antecipado. Porque a parada não estava funcionando, né? É... Todas as outras, gente, contêm erros, né? Por exemplo, dizendo que ele defende o modelo parlamentarista. Ele não defende o modelo parlamentarista. E ainda diz que Carlos Lacerda, da UDN, era contrário a esse parlamentarismo. Não, ele foi um dos daqueles que foi a favor desse modelo parlamentarista, porque ele ia completamente contra a visão política de João Goulart. Responsabilizado pela radicalização política do governo em função da opção do sistema parlamentarista pela reforma agrária. Ele não foi o responsável pelo modelo parlamentarista, não foi uma ideia dele, não foi um projeto dele, e aqui ele ainda não tinha anunciado reforma agrária, só vai acontecer em março de 64, tá? A última eu não estou conseguindo ler porque está bem isso aqui embaixo, né? Que legal, deixa eu jogar para o ladinho aqui. Recebendo o apoio das ligas camponesas para defender a aprovação de uma emenda constitucional que estabeleceria a reforma agrária. Mesma coisa que eu falei, tá? Não tem ainda esse projeto, esse programa das reformas de base. Isso é um anúncio de março de 64. Então, temporalmente, a gente está vendo que essa charge aqui ó, é de 62, de julho de 62. Então, isso ainda não aconteceu, né? Legal, beleza. Vamos para a próxima. Na questão 48, a gente tem aqui um pequeno trechozinho aí de um livro, Império Derrotado, Revolução e Democracia em Portugal. É sempre importante dar uma analisada na fonte. A fonte muitas vezes nos revela muitas informações, às vezes por meio de datas ou pelo nome do próprio livro, nome do autor, né? E aqui está falando de 3 territórios, 3 possessões coloniais portuguesas, né? Os movimentos de libertação sempre fizeram cuidadosa distinção entre o povo português, que os apoiava, e o governo ditatorial, que estava tentando esmagá-los. Desde o início, tais movimentos temeram uma revolução política na África portuguesa. Temeram que uma revolução política na África portuguesa ainda pudesse deixá-los na condição de dependência neocolonial de Lisboa e de interesses econômicos europeus aos quais Lisboa estava ligada e pelos quais às vezes atuava como agente. Por isso, a emergência de ideias terceiro-mundistas, vale lembrar, gente, que essa expressão terceiro mundo ela vai surgir ali a partir de 1955 na Conferência de Bandung, onde alguns países da África e muitos da Ásia se reúnem para estabelecer uma política de não alinhamento dentro da Guerra Fria. E aí começa a se usar a expressão terceiro mundo. Primeiro mundo capitalista, associado aos Estados Unidos. Segundo mundo socialista, associado à União Soviética. E o terceiro mundo de países não alinhados, que incluiria aí África e Ásia. Então, esse terceiro mundismo é essa expressão. O trecho citado evidencia o fato de que, no contexto de Guerra Fria, havia forte associação entre... Galera, se é Guerra Fria, se a questão te levou para esse caminho, vale a pena buscar uma alternativa que mostre essa polarização, mostre essa disputa que existia em diversos aspectos entre o socialismo e o capitalismo, né? Aqui o texto está deixando claro o temor de uma radicalização, o temor de uma revolução política na África, né? E a alternativa apta, correta, vai falar justamente isso, né? Uma associação entre lutas socialistas e os processos de descolonização e libertação nacional. Por quê? Porque muitos dos processos de libertação, eles bebem da fonte dos ideais socialistas, né? Dos ideais pensados por Marx, né? Engels. É bem interessante a gente ver que isso acontece em diversos países da África, como ele citou esses 3, na Argélia,
E isso é fruto de um contexto histórico, né? De um contexto de Guerra Fria. É interessante perceber, por exemplo, na A, né, quando ele fala de defesa de vínculos identitários com a metrópole, não, né? Aqui, na verdade, essas lutas anticoloniais, elas querem realmente uma separação da metrópole. O terceiro mundismo não está associado ao bloco capitalista, a gente sabe disso, né? Terceiro mundismo é um não alinhamento. Princípios democráticos liberais e o anti-autoritarismo. Na verdade, como muitas dessas lutas, inclusive no caso dos territórios das antigas colônias portuguesas na África, a influência é muito mais socialista do que desses modelos liberais praticados na Europa, praticados nos Estados Unidos, beleza? Seguindo aí para 49, tá, gente? A gente tem uma questãozinha sobre o processo ditatorial argentino, onde vocês vão ver o seguinte. Como na Argentina os corpos brotam do chão, como na Argentina, corpo não é reciclável, corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os assassinados do século. Ou seja, foram muitos. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado. Não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia, o corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio, estava fugindo. O corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os dentes. Olha que interessante, né? O Veríssimo é um gênio, na verdade. Vamos começar daí, né? O Luiz Fernando Veríssimo é um gênio. E aqui ele está fazendo uma reflexão sobre a ditadura argentina, né? A Argentina, bem como diversos países na América Latina, incluindo o Brasil, viveram um processo terrível de ditadura. Fruto de um cenário de Guerra Fria, de um temor da expansão socialista. Não vou entrar muito por esse campo para não estender demais a correção. Mas, bem como toda a América, né? E o caso da Argentina é um caso interessante porque logo após o fim dessa ditadura, tem início uma busca dos envolvidos nos crimes políticos, nas perseguições, nas torturas. O movimento das mães da Praça de Maio buscava encontrar os filhos desaparecidos, né? E o mundo inteiro refletia sobre isso, porque na década de 80, onde essas ditaduras estão chegando ao fim, Brasil, Chile, Argentina, enfim, aqui na América, o mundo está refletindo sobre o impacto dessas ditaduras na construção das sociedades, na memória, né? E esse texto dele é magnífico, porque ele está falando, tentaram fazer de tudo para esconder, mas não conseguiram. E aí ele está usando o corpo, né, como uma metáfora de não dá para esconder a história, não dá, não é possível. Para alguns alunos, quem tem aula comigo aí e está assistindo essa correção, sabe que eu gosto muito da metáfora da cicatriz para entender isso. Eu não vou falar muito dela agora, mas a metáfora da cicatriz é a melhor coisa para pensar a influência da história. Não dá para fingir que uma cicatriz não existe, ela está sempre ali, ela precisa estar visível, de modo que você não queira repetir aquele acidente que deu origem àquela cicatriz. Se você cobre aquela cicatriz, você corre o risco de esquecer ou das outras pessoas pensarem que você nem tem, mas aquilo precisa estar visível, aquilo precisa ser uma lembrança para que você não cometa o mesmo erro que te deu aquela cicatriz. Enfim, ela é mais ampla do que isso, mas é só uma ideia do que está se passando. E aqui, ele quer saber ao que o texto se refere, né? Se refere ao trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais latino-americanos. Nesse caso aqui, mais especificamente a Argentina. Mas, como eu disse, essa década de 80 é o mundo pensando sobre a influência dos regimes ditatoriais que a América Latina viveu no cenário de Guerra Fria, né? Vocês vejam na letra C, por exemplo, gente, ou na letra D, que não poderia ser, porque ele está fazendo uma reflexão ampla sobre como
não é possível esconder. Ele não está falando de um movimento especificamente. Eu citei o movimento das mães da Praça de Maio, mas ele não está falando disso especificamente. Ele está falando que os corpos brotam no chão, como na Argentina. Então, ele está olhando para a Argentina para falar que na Argentina é assim, e no Brasil, e no Uruguai, e no Chile, e onde quer que essas ditaduras tenham acontecido. Então, ele não está sendo específico, como está dizendo na C ou como está dizendo na B. Ele está usando a Argentina como um exemplo, como uma referência para tudo que aconteceu na América nos anos anteriores, tá? Na América Latina nos anos anteriores. Partindo aí para a questão de número 50. Ah, sim, é uma questão. A UERJ gosta muito do tema memória, né? Vocês já devem ter percebido aí. Construção de memória, influência da memória para as sociedades, para a construção de identidade nacional. Isso é bem interessante. Memória, como construção social, é a formação de imagem necessária para os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e nacional. É isso aí, tá, gente? História e memória não são a mesma coisa, mas elas andam juntas. A história, ela tem grande responsabilidade na formação de uma memória coletiva e nacional. O que você estudou na escola, o que você estuda na sua vida em relação à história, é uma seleção de fatos. Você não estuda a história do Brasil inteira, você estuda uma seleção dela. E essa seleção, ela está dentro da necessidade de criar uma memória coletiva e nacional. Beleza? Não se confunde com a história, que é a operação intelectual do conhecimento, operação cognitiva. A história não deve ser tratada como o duplo científico da memória. O historiador não pode abandonar sua função crítica. A memória precisa ser objeto da história. Olha aí o que eu falei para vocês, né? A história, ela não pode estar a serviço da memória, né? Eu, como historiadora, como uma cientista que analisa a ação do homem no tempo, eu não posso estar a serviço da construção de uma memória nacional, imposta por um governo, por exemplo, como no passado muitas vezes já aconteceu. O historiador é um cientista e ele precisa ter o compromisso com essa ciência, né? Enfim. Segundo o autor, o historiador deve considerar a memória com criticidade, pois deve ser estudada e avaliada em termos dos papéis que desempenha na constituição das identidades. Então, quando, por exemplo, o historiador agora de 2020, né? Historiador 2020. Quando ele vai estudar qualquer tempo histórico, ele tem que ter uma análise crítica do tempo que ele está estudando e da memória social coletiva existente naquele momento. O historiador, gente, ele tem uma missão muito difícil, porque quando ele pega uma fonte, seja uma carta, seja uma lei, ele não pode nem levar aquilo ali ao pé da letra, do jeito que está escrito, porque aquilo sofre influência de um tempo, né? Como ele também não pode negligenciar aquele documento. Ele precisa interpretar aquilo com criticidade, né? E todas as outras, gente, elas trazem alguns errinhos, né? Algumas problemáticas aí, por exemplo, cautela, até aí ok, visto que a memória produz a equivalência entre identidades individuais e coletivas. Claro que não, né, gente? A tua memória, a tua identidade individual, você como pessoa, como um ser, é uma coisa. A tua memória e identidade coletiva é outra, né? É diferente ser Marcela e ser brasileira. Essas coisas, elas estão relacionadas, mas são separadas. Não é uma equivalência, né? A C, por exemplo, vai contra o que o próprio argumento do texto diz, né? Rigor científico, uma vez que memória deve ser valorizada como duplicação do conhecimento histórico. Está indo contra o que o próprio texto abordou. Questão de número 51, uma questão muito boa, uma questão que a UERJ trabalhou, né? A gente observa uma chargezinha aí, né? Uma imagem onde esse rapaz está lendo a Constituição do Brasil. Todo brasileiro tem direito à moradia. E aí, nitidamente, essa família tem um gatinho ali atrás, uma criança, um bebê no colo. Essa família parece estar sentada no meio-fio, tem uma lata aberta aqui, tem que fazer interpretação imagética, tá?
Agora olha aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, né? Isso tudo, gente, está inserido no artigo 5º da nossa Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Para quem é meu aluno, eu sempre gosto de falar um pouco aí desse artigo 5º. A UERJ gosta muito dessa temática, da construção da nossa Constituição, dos valores que ela traz. Essa Constituição é considerada a Constituição cidadã, né? E ela é produzida num momento em que se tem desejo ali de meio que superar a memória da ditadura, que havia terminado em 85. Essa é a primeira Constituição, gente, a estabelecer o direito de voto aos analfabetos, aos indígenas. É a Constituição que torna o crime de racismo um crime inafiançável, né? Que traz a demarcação de terras indígenas. Então, é uma Constituição que pensa muito nas minorias, tá? E, entre outras coisas, é uma Constituição muito ampla. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 88, faz referência ao seguinte conjunto de direitos, né? Esses são direitos básicos, direitos que todo cidadão brasileiro tem: direito à vida, à liberdade, à igualdade. E nos termos da lei, né, se garante moradia, saúde. Saúde no Brasil, gente, é um direito e um dever do Estado, bem como educação. Tudo que é um direito nosso, para quem estuda direito sabe que tem os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Não vou entrar nesse mérito para não ficar muito específico e chato para quem não é da área, mas numa dessas chancelas cabe ao Estado nos garantir o acesso a esses direitos. Tem direitos naturais de primeira geração que não dependem do Estado fazer nada, né? Fazer nada. Direito fazer nada. É meu, pertence a mim. São, né, garantias individuais, pertencem a mim, o Estado não precisa fazer nada. Entretanto, tem outros direitos que o Estado precisa agir para garantir que nós tenhamos acesso. É o caso da saúde, é o caso da educação, é o caso da moradia. O Estado ele age ali como um garantidor, né? Aquele que está garantindo o exercício de um direito, a plenitude desse exercício. Entretanto, a charge já nos mostra que, apesar de ser um direito e apesar de ser função do Estado nos garantir acesso a ele, a plenitude disso não acontece. Mas aí é outro papo também. Bom, essa referência aí fala dos direitos sociais, né? Direitos no qual o Estado se compromete a nos garantir, como a educação, trabalho, a proteção, a maternidade, a infância, enfim, direitos garantidos à sociedade brasileira. Ah, Marcela, parece que eu estou fazendo uma prova de direito. Sim, parece mesmo, tá? A UERJ ela gosta dessa temática e ela vai usar. E ela já fez isso falando das esferas de poder, do executivo, legislativo e judiciário, né? Colocando uma chargezinha e criticando ou questionando uma incumbência do poder legislativo. Então, assim, fique atento a isso e estude isso, porque ela pode e a chance dela cobrar é muito grande, como aconteceu aqui, né? Aqui na A, por exemplo, né, os direitos civis, direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade, não é o que está sendo representado aqui nessa imagem, tá? Esses direitos, né, que são naturais do ser humano, pertencem a nós. Na verdade, o Estado ele não precisa, por exemplo, o direito à vida, né? A gente tem direito à vida, a vida está aqui, né? O Estado ele não precisa agir para isso. Ele vai punir naturalmente aquele que atente contra a sua vida. Mas ele não precisa agir para que você tenha direito à vida. Você nasceu com ela, né? Enfim, é uma discussão mais complexa. Eu estou batendo meu tempo aqui, eu não vou entrar muito, mas numa outra oportunidade a gente pode discutir e dialogar sobre isso, beleza? Eu acho que a D ninguém ficou em dúvida, né? Não tá aí, é uma questão de direitos coletivos, tá? A gente está falando de direitos e garantias fundamentais pertencentes ao ser humano, que é enquadrado como o âmbito aí dos direitos sociais. Última das questões, galera, desse simulado, vai trazer uma reflexão sobre as comunidades quilombolas, que olha que interessante também, né? Vai ser inserido aí como uma necessidade. Vale destacar o seguinte, né, gente? O Brasil é um país de matriz africana. A gente tem muito mais herança genética africana do que portuguesa europeia, tá? Por mais que a maioria de nós não enxergue dessa maneira, isso é um fato.
A quantidade de viventes aqui no Brasil durante a fase colonial, ela é muito mais numerosa de negros de origem africana escravizados no contexto ali de século XVI, XVII, XVIII, até 13 de maio de 1888, quando a escravidão acabou. Mas, enfim. As comunidades quilombolas, que são predominantemente constituídas por população negra, se autodefinem a partir das relações com a terra, do parentesco, do território, da ancestralidade, das tradições e das práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas. O Decreto Federal 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos. Então, ele está resumindo aqui para vocês, né, um texto do INCRA, de aqui se relaciona uma comunidade quilombola, né? Bem como uma demarcação de terra indígena. Quando aquele espaço é demarcado, se torna uma propriedade privada daquele grupo. E se é uma propriedade privada, ninguém pode invadir, ninguém pode ocupar, ninguém pode entrar sem a sua autorização, né? Não é um espaço livre, não é um espaço público, passa a ser uma propriedade privada. Na sua casa, ninguém entra sem a sua autorização. Se entrar, é crime. Na sua casa, o Estado, ele não diz onde você tem que botar a mesa de jantar, se é na sala ou se é na cozinha, porque é sua casa. Então, quando você demarca uma terra indígena ou uma comunidade quilombola, você está garantindo a liberdade daquele grupo sobre aquele espaço, que passa a ter a propriedade privada daquele espaço. Isso é muito significativo. Isso é um reconhecimento, tá? De uma memória histórica. Na verdade, a UERJ gosta muito dessa expressão, vou usar ela aqui agora, isso é o pagamento de uma dívida histórica, tá? Esse é um termo muito usado aí por nós das ciências humanas, tá? E isso se relaciona, por exemplo, com a política de cotas, se relaciona com a necessidade da demarcação de terras indígenas, e enfim. A demarcação de terras de comunidades quilombolas é fato recente nas práticas governamentais. Sim, estamos vendo ali, 2003. Um dos principais objetivos dessa política pública é viabilizar a promoção de... Eu acho que essa questão aí era bem fácil, né? Na verdade, imagino que vocês tenham ficado em dúvida, caso tenham ficado entre a B e a D. Reparação de grupos excluídos, reconhecimento da diversidade étnica. Aqui, gente, é mais do que reconhecer a diversidade étnica, né? Que nós somos um país diverso. Aqui é reparar. Lembra que eu falei? Pagamento de dívida histórica, uma expressão que nós cientistas usamos muito para falar de muitas ações no sentido de reparar um grupo que foi oprimido, que foi explorado, que foi excluído, tá? Então, os indígenas e os negros são grandes exemplos disso na nossa sociedade. E justamente aqui eu tenho como gabarito o objetivo dessa política é muito mais do que reconhecer que no Brasil a sociedade é diversa. Isso aí é reparar grupos excluídos. No caso específico aqui, os remanescentes, os oriundos de comunidades quilombolas, né? Aqueles que, naquele espaço, existia um quilombo. Quilombo, lembrando, é a maior expressão da resistência da população negra à escravização. Lembra disso, né? Então, é muita coisa muito significativa. Bom, gente, vou finalizando por aqui, tá? Inclusive, se vocês estivessem fazendo isso aqui sozinhos, vocês iam levar mais tempo, né? Porque, na verdade, aqui, por uma limitação temporal de gravação, eu tenho que passar um pouco mais rápido, né? Algumas alternativas eu não analisei, mas, por exemplo, aqui nessa outra questão, eu acho que valeria a pena você corrigindo, entrar na internet, botar artigo 5º e dar uma lida nesse artigo, ver o que são esses direitos sociais, né? Coloca aí no Google, se não quiser botar o artigo especificamente, quais são os direitos sociais, o que são, para que servem, e vai estudando, vai analisando. Da mesma forma, pesquisa sobre os civis, pesquisa sobre os difusos, pesquisa sobre os coletivos, justamente para você saber a diferença, saber diferenciar na hora de uma prova. Só que, obviamente, isso ia tomar muito mais tempo de nós, e, enfim, aqui a gente não consegue devido à limitação da gravação. Mas fica a dica aí para vocês. Galera, mais uma vez aí, fico feliz de poder ajudar vocês, de poder participar dessa correção. Um abraço enorme para todo mundo, espero que tenha ajudado vocês. E é isso, galera, até a próxima.